Boa tarde. Olá, boa tarde. Esta é uma edição especial do Repórter Brasil, preparada para o Conselho Curador. E vamos mostrar. Um levantamento da Secretaria Executiva comprovou: 76% dos projetos da EBC para este ano foram concluídos. E ainda, corte no orçamento e dificuldades no processo de contratação foram as principais causas do adiamento de alguns projetos. E você vai ver também os conteúdos exclusivos produzidos pela EBC, a Copa do Mundo, os 50 anos do golpe militar e as eleições 2014. O ano foi marcado também pelos novos sites da Agência Brasil e da Rádio Agência Nacional. Neste ano, a TV Brasil também teve importantes estreias. São Paulo e Brasília ganharam jornais locais e a programação infantil foi reforçada com o programa Igarapé Mágico. De Brasília e com a participação de conselheiros da EBC, começa agora o Repórter Brasil Especial. 2014 foi marcado pelo início da implementação de um novo modelo organizacional da EBC que privilegia a integração de conteúdos. O ano foi cheio de novidades na produção. Para discutir a diversidade religiosa brasileira, foi lançada a série Entre o Céu e a Terra e o programa Retratos de Fé. Em 2014, foi iniciado o redesenho institucional da EBC, com a reformulação da estrutura da diretoria de produção artística, que criou um embrião de projetos multiplataforma. Essa nova abertura de possibilidades é um grande desafio que já originou 2 especiais musicais com grandes estrelas para o público que ouve, assiste e interage com a EBC. O Amor Deve Ser Sagrado, em comemoração ao centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues, e o especial Música Negra Brasileira, que trouxe conteúdos históricos, entrevistas exclusivas, extras para a web e ainda um mosaico interativo. Outra conquista importante foi a faixa da diversidade religiosa, resultado do pitching realizado sobre o tema. A série Entre o Céu e a Terra mistura ficção e documentário para mostrar entendimento de lideranças espirituais sobre questões universais, enquanto Retratos de Fé abre um espaço para que as religiões se apresentem sem intermediação. A TV Brasil também contou com projetos especiais, como a minissérie Descalço sobre a Terra Vermelha, que retrata a vida do bispo catalão Pedro Casaldaglia, na sua luta pelos desfavorecidos da região do Mato Grosso. Além desses projetos, foram produzidos os seguintes programas. Janela, Janelinha. O Janela Janelinha, que estreou reformulado, conduzindo os espectadores num passeio pelo mundo, através de histórias e filmes. O Samba na Gamboa, que sob o comando de Diogo Nogueira, vem apresentando causos e histórias de bambas. O Estúdio Móvel, que estimula o interesse do jovem pela produção artística alternativa, urbana e contemporânea, realizada em todo o Brasil. O programa especial, que ao promover a valorização das pessoas com deficiência, dá visibilidade à questão da inclusão. O Partituras, que exibiu recitais inéditos, mostrando a diversidade na música de concerto brasileira. O Igarapé Mágico, que busca fomentar a valorização de um importante ecossistema brasileiro, a Amazônia. O Sem Censura, que transmite ao vivo diariamente informações sobre diferentes áreas da atividade humana. O Expedições, que reformatado traz apresentadores que mostram a riqueza natural brasileira. O Revista do Cinema Brasileiro, que abre espaço para a produção audiovisual brasileira em diferentes plataformas. O Arte do Artista, com Aderbal Freire Filho, que busca debater a própria arte num espaço democrático de entrevistas. Ver TV, que discute a programação, os avanços tecnológicos e as questões éticas de uma TV de qualidade. O ABZ do Ziraldo, que é o único programa na TV brasileira que promove o universo do livro infantil nacional. Exílio e Canções, apresentada pelo titã Sérgio Brito e que mostra a influência da ditadura militar na obra e vida de vários artistas. E para falar sobre os novos projetos na área de produção artística para o ano que vem, está no estúdio conosco a chefe de gabinete da Diretoria de Produção, Carolina Teixeira. A nossa entrevista é interativa. Os conselheiros que quiserem participar, mandem as perguntas por escrito. Boa tarde, Carolina. Muito obrigada pela participação. Muita coisa mudou, né, na Dipro este ano. Como é que está o processo do redesenho?
Para a gente foi um desafio muito grande, porque muda toda a lógica de produção, que passa a ser pensada de uma forma integrada desde a ideia quando ela nasce, né? Então, antes a gente sempre produzia para a televisão, eram 3 gerências executivas trabalhando só para a televisão, e agora a gente tem 3 gerências de plataformas diferentes que, desde o princípio da concepção, ou desde o início da ideia, que vai ser feita com o coprodutor, passam a pensar o conteúdo na dimensão do rádio, na dimensão da televisão, na dimensão da web, e que a gente considera um embrião assim, para o que o futuro está pedindo, né? Que o ouvinte, o telespectador, enfim, o cidadão, ele quer interagir com o conteúdo, quer o conteúdo em qualquer lugar, na hora que ele quer poder escolher o conteúdo. Então, a lógica mudou completamente, né? A lógica, o fluxo de trabalho mudou totalmente, e a equipe mudou totalmente, e a estrutura da diretoria de produção mudou totalmente. A gente está começando a experimentar esse caminho e tem sido um desafio bem interessante para nós. Bastante trabalho, então, né? Muito trabalho. Agora, vocês ganharam uma área transversal, a gerência de arte e música. Qual a expectativa? Esse é outro projeto que para a gente é muito desafiador, assim. O mundo hoje tem conteúdos sendo produzidos a todo momento por diversos produtores, e o grande diferencial das empresas de comunicação tem que ser a sua marca e o que ela carrega de referência de identidade. Então, credibilidade, pluralidade, diversidade, né, a confiança das informações, e as pessoas vão buscar isso associando o conteúdo à sua marca. E parte desse processo é a identidade, o alinhamento da identidade visual e sonora, tanto dos produtos quanto dos produtos com os veículos como um todo. E nós agora vamos estruturar essa área. Tem uma gerente executiva que vai cuidar, junto com o marketing, enfim, de cada conteúdo, tentando buscar um alinhamento. A gente teve já uma primeira experiência dentro desse novo modelo, que foi as eleições, e que a gente conseguiu, de fato, dar uma cara unificada em todas as frentes que a empresa teve de conteúdos para as eleições. A gente conseguiu dar uma cara bacana. Então, a ideia é continuar nesse processo de alinhamento da identidade visual e sonora também. E para 2015, quais são os projetos? A gente tem um projeto que para nós é prioritário, e a nós coube a responsabilidade de coordenar, acho que é prioritário para a empresa, né? Foi definido pelo cenário de conteúdo, mas nós vamos coordenar o grupo de trabalho do conteúdo infantil. E a ideia não é pensar programas, é pensar uma estratégia para o conteúdo infantil, né? Então, tem uma fase de pesquisa, de o que os canais infantis hoje têm oferecido. A gente tem também uma fase de viagens para conversar com pais, professores e crianças do Brasil inteiro, ter essa escuta também para ver que tipo de conteúdo, definir melhor o público, conhecer bem os instrumentos que a gente tem dentro de casa. Então, tem um insumo bem forte para conseguir traçar uma estratégia conjunta com todas as áreas da empresa, para esse público que, principalmente hoje na televisão aberta, vem sendo preterido, né? Então, para nós também é uma oportunidade. Você não tem mais conteúdo infantil na TV aberta como você tinha antigamente. Sim. Então, abre-se aí uma oportunidade bem importante que a gente está querendo cuidar com bastante carinho. E um projeto dentro disso que vai correr em paralelo é a Hora da Criança, que a gente vai retomar, assim, vai ancorar a Hora da Criança, a diretoria de produção vai produzi-la internamente, um pouco no modelo que foi o Janela Janelinha, de forma a ancorar toda a programação infantil internamente dentro da casa, lá nos estúdios do Rio de Janeiro. Inclusive, a produção interna é uma questão que para nós é muito cara. A gente sabe dos desafios que a gente tem de capacitação, de estruturação. Aqui em Brasília, a gente começou agora a ganhar uma força maior na produção interna. Em São Paulo também estamos começando a estruturar, queremos chegar no Maranhão. Mas esse é um desafio porque vários canais públicos no Brasil, no mundo inteiro, trabalham conteúdo artístico de forma estratégica. Você não tem que levar, além da informação, um conteúdo que divirta, que inspire as pessoas, que dê entretenimento, tudo com muito conhecimento. Então, a gente acredita que é importante fortalecer as praças, a produção interna, para também o conteúdo artístico ter uma relevância importante dentro da casa. Certo. Guilherme, tem uma pergunta? Isso, é a primeira que chega aqui para a gente. A Ana Fleck, presidente do Conselho, pede que a Carolina fale de produções próprias versus terceirizadas ou independentes. Carolina. Então, a gente, dentro da diretoria de produção, Ana, a gente acredita que são estratégias complementares. Como eu estava dizendo, a produção interna ela é muito importante, ela ajuda a criar uma identidade para o canal, né? A gente tem mais controle sobre esse conteúdo. A gente tem outra modalidade, que são produções próprias, mas que são feitas fora da casa, né? Como o caso do Samba na Gamboa, por exemplo. É um conteúdo que a gente tem total controle sobre ele, mas ele é produzido fora da casa. E a gente tem uma outra modalidade, que é uma modalidade de coprodução, né? Que a gente é parceiro e sócio
de produtores independentes para a realização de conteúdos. A gente acredita muito nessa parceria, porque o Brasil ele tem um histórico de aprisionamento de conteúdo, assim. Então, todas as televisões brasileiras produziram sempre seu conteúdo inteiro, né? Isso sufocou muito a diversidade cultural e de produção do Brasil. E é missão da TV pública, está na nossa lei, fomentar e trabalhar junto com a produção independente para oxigenar o que a gente tem, né, de diverso no Brasil, e, enfim, dos diversos olhares sobre os conteúdos. Então, a gente já vem trabalhando dentro da DIP pelo menos há 3 anos, com o início da gestão do Rogério, nessa perspectiva de diversificar as estratégias de entrega de conteúdo, de produção interna, de produção própria e de coprodução. Cada uma delas traz vantagens diferentes. E agora também com a linha de coproduções internacionais que a gente vem fortalecendo. Tá certo. Obrigada, Carolina, pela participação. Obrigada a vocês. Guilherme. A EBC faz parte do sistema público de comunicação do país, que é formado por emissoras de rádio e TV parceiras. Mas você sabe como isso funciona? O Repórter Brasil explica. As emissoras do Sistema Público de Rádio e TV devem ter um conselho curador de representantes da sociedade civil e também devem permitir o acesso e participação do cidadão. A criação da EBC em 2007 teve como objetivo fortalecer esse sistema. Em 2014, a EBC levou comunicação pública a cerca de 3.500 cidades brasileiras, 64% dos municípios do país. Nestas cidades estão 85% da população brasileira. Além disso, a programação da TV Brasil chega hoje a 15 milhões de assinantes de TV fechada e mais de 20 milhões de domicílios via antena parabólica. No próximo bloco, você vai conferir os projetos na área de programação do rádio, TV e web e ainda saber detalhes de como foi elaborado o Plano de Trabalho 2015 com a secretária executiva Silvia Sardi. E durante todo o ano recebemos comentários e contribuições dos ouvintes, leitores e telespectadores sobre o que é produzido pela EBC. O Rodrigo da Silva Romero, de Itaboraí, no Rio de Janeiro, elogiou o debate feito pelo Repórter Brasil sobre os problemas da seca em São Paulo. Ele escreveu: boa entrevista falando sobre a falta d'água em São Paulo. Gostei muito dos comentários e do ponto de vista apartidário de todos. Espero ver a iniciativa mais vezes. Uma telespectadora do estado de São Paulo nos enviou uma opinião a respeito da programação da TV Brasil. Ela diz: conheci a TV Brasil após a divulgação da novela Windeck. Sou estudiosa sobre a cultura africana. Não conhecia a emissora e, após assistir a alguns programas, percebo que temos muita coisa boa para ver na TV. Não consigo mais parar de assistir a este canal. Fim de ano na TV Brasil. Música da boa. Centenário de Lupicínio Rodrigues. Visceral. Bons filmes. Charlie Chaplin. Bye Bye Brasil. Macunaíma. Vinícius. Zuzu Ângel. Dona Flor e seus 2 maridos. Romance da Empregada. Quase 2 irmãos. A Mulher de Todos. Os inéditos Miguel e Militares da Democracia. Uma maratona no Cine Nacional. E ainda programas especiais. A partir do dia 21, tudo de bom no fim de ano da TV do Brasil. Nessa semana, o batidão vai rolar solto na Gamboa. A rapaziada do Mano Bloco bota a bateria pra jogo e todo mundo pra sambar. Vem quebrar tudo com a gente aqui na TV Brasil. Como é
que foi botar essa galera toda num bloco só? Rapaz, é muito simples. Batucada é aquele negócio que sempre cabe mais um. Samba na Gamboa, segunda, 10 da noite. Numa terra marcada pela injustiça... São Félix do Araguaia é seu primeiro destino como missionário? Sim. Você não tem a menor ideia de onde é que vocês estão se metendo. Um homem enfrentou a ira dos poderosos. O que esses desgraçados esperam? Daqui a gente não sai! Há mais de 3 anos que nós estamos trabalhando nessa terra! E deixou a sua marca na história. Está vivendo há 20 anos no Brasil. Eu dou graças a Deus por ter me enviado para lá. Descalço sobre a Terra Vermelha, a vida de Dom Pedro Casaldáliga, numa minissérie inédita em 3 episódios. Uma coprodução da TV Brasil com a TV Pública da Espanha. Estreia dia 13 de dezembro, às 9h30 da noite, aqui na TV do Brasil. Em 2014 foi marcado por conteúdos exclusivos produzidos por rádio, TV e web. A coordenação dos trabalhos foi feita pela Diretoria de Conteúdo e Programação e pela Diretoria Geral. Por exemplo, durante o mês que marcou os 50 anos do golpe militar, os veículos fizeram uma ampla cobertura com séries no Repórter Brasil e programas especiais na rádio e na Agência Brasil. Durante a Copa foi produzido o Tempo Extra, programa especial para a web com comentários sobre os jogos. Olá, ilustres! Eu sou Edgar Matsuki e este é o Tempo Extra, com um panorama da final da Copa do Mundo de 2014. Então, corre o tempo! O internauta também participou das ações voltadas para a Copa, enviando pelo WhatsApp a narração de gols que gostaria de ouvir. Já nas rádios, os núcleos de radiodramaturgia e infantil produziram conteúdos especiais, com áudios históricos e a participação da criançada. Você pode ouvir pela internet, ebc.com.br e procurar uma das nossas rádios. No Twitter e Facebook, de 31 de março a 1º de abril, colocamos nos horários em que cada ação aconteceu todos os passos do golpe militar de 64. O golpe militar foi também lembrado na programação da TV Brasil com documentários, como Resistir é Preciso e as séries Militares pela Democracia e Advogados contra a Ditadura. Nas rádios, o tema foi abordado no programa Eles Não Nos Calaram, que também contou com desdobramentos na web. Março de 1964. Gracindo Júnior. Meia hora depois, tinha um pelotão para me pegar, ali na Rádio Nacional. Em novembro, estreou a novela Windeck, feita em Angola, com a maior parte do elenco com atores negros. Exibida com sucesso pelas TVs públicas de Angola e Portugal, Windeck é a primeira novela africana a ser exibida no Brasil. Aproveitando situações na novela, os veículos da EBC estão levantando o debate sobre assuntos como tratamento dado a trabalhadores domésticos e violência, por exemplo. E como a novela tem um sotaque todo especial, foi feito um trabalho de explicação das expressões, para que o telespectador se aproximasse mais ainda da África e compreendesse o momento atual pelo qual o continente passa. Minha mãe tá desesperada, mas se eu apanho aquela miúda... A TV Brasil é hoje a maior exibidora de filmes nacionais na TV aberta. A grade de programação manteve 40% de conteúdos inéditos, com um aumento de programas fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. Nas rádios, mais de 25 programas novos estrearam nas grades de programação, entre eles o .com.br, que é um marco na integração multimídia da EBC. O programa trata principalmente de cultura, cidadania e conteúdos digitais. A inovação veio por meio das reuniões de pauta, que podem ser acompanhadas ao vivo pela internet. É o momento que a gente define os assuntos que a gente vai tratar. O Festival da Música Nacional FM também movimentou o cenário cultural de Brasília, com 220 músicas inéditas inscritas, de onde saíram 8 vencedores. Este ano, o homenageado especial foi Dorival Caymmi, que, se estivesse vivo, completaria 100 anos. Também foi feito um webdoc, uma reportagem especial sobre o barco hacker, com divulgação nas mídias sociais, uma parceria da TV Brasil Internacional, Portal EBC e rádios.
O número de internautas que têm acompanhado os veículos da EBC na internet aumentou substancialmente este ano. No Facebook e no Twitter, a quantidade de pessoas que seguem as páginas da EBC bateu já no primeiro trimestre do ano a meta de crescer 10% em relação a 2013. O Enem foi um dos temas que mais atraiu internautas para os sites da EBC. Foram várias as ações que movimentaram a página. E um aplicativo, o Questões Enem, foi o que teve mais acesso esse ano no portal EBC. No documentário A Saída é a Fuga, a TV Brasil Internacional tratou da questão dos refugiados na América Latina e, por isso, ganhou o concurso jornalístico do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur. A TV Brasil continua divulgando o futebol com a transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C. Já é o terceiro ano que a TV Brasil é a emissora oficial deste campeonato. Este ano também transmitimos as finais do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Como vocês viram, são vários os programas e o chefe de gabinete da Diretoria Geral, Braulio Ribeiro, vai falar um pouco mais sobre produções integradas. Também participam dessa entrevista os conselheiros que podem fazer perguntas. Boa tarde, Braulio. Muito obrigada pela sua participação. Quais são as perspectivas para a grade de programação dos veículos da casa? Então, Natália, em 2015, a Diretoria de Conteúdo e Programação, ela vai dar seguimento a esse projeto de integração das plataformas na EBC, que, por meio do redesenho organizacional, valorizando cada vez mais conteúdos multiplataforma integrados, ou seja, conteúdos que possam estar sempre em pelo menos duas mídias, televisão, web, rádio e televisão, que já começou esse ano, mas ano que vem a gente vai fortalecer essa perspectiva de conteúdos integrados. Também vamos trabalhar mais coberturas integradas em multimídia. Existe uma previsão de um calendário de vários eventos ao longo de 2015 e esses eventos vão ser sempre trabalhados a partir de uma perspectiva multimídia integrada. E na parte infantil, como já foi dito aqui pela representante da DIPRO, o estudo sobre a faixa de programação infantil também é uma estratégia importante da DICOP para o ano de 2015. Quais são os destaques para a plataforma televisão? Então, na televisão, eu queria destacar dois aspectos de 2015. Na faixa infanto-juvenil, a diretoria de conteúdo e programação está buscando novos formatos para essa faixa. Hoje é uma faixa composta fundamentalmente de dramaturgia, o que a gente... live actions, e a gente vai buscar agora novos conteúdos também de ciências, tecnologia, documentários, aproveitando que, inclusive, alguns conteúdos nossos infanto-juvenis vencem no próximo ano, as licenças de exibição. Então, a gente vai aproveitar para renovar os conteúdos da programação. E, no caso das faixas de longa-metragem, o destaque, a gente vai continuar trabalhando com a perspectiva de seguirmos sendo a campeã nacional de exibição de filmes nacionais. Fizemos uma aquisição de um pacote importante agora de filmes brasileiros, do novíssimo cinema independente brasileiro, que vão ao ar no ano que vem. Tá, e para a plataforma rádio? Então, destaques da plataforma rádio do ano que vem. Nós estamos nas tratativas finais para aquisição dos direitos de exibição da Copa América 2015. Então, em 2015, o futebol vai continuar sendo um vetor importante da programação das rádios da EBC e a continuidade dos festivais, que esse ano foram um sucesso, o festival, e a gente vai continuar trabalhando os festivais. E 2015 é o ano de consolidação dos eixos, da organização das emissoras de rádio nos 3 eixos de programação definidos no seminário do ano passado, que é o eixo informativo, o eixo musical-cultural e o eixo de participação e inovação. Em relação ao web, o que a gente tem? Os destaques da web para 2015, eu diria que são... primeiro, o lançamento do novo portal da EBC e da nova página da TV Brasil. Já estão em fase final de desenvolvimento. Inclusive, o portal EBC, o novo portal EBC, vai ser o primeiro projeto chamado Mobile First. Ele é pensado primeiramente para as plataformas móveis e depois o projeto decorre para outras plataformas. Então, é um projeto que já nasce
para uma realidade móvel, né, mobile muito forte, e também as coberturas multimídia que têm dado muito certo na web e vão continuar nesse ano de 2015. Braulio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o documento que foi aprovado e que dá diretrizes para a programação dos veículos da empresa, não é isso? Foi. Esse ano a gente fez o 2º seminário de planejamento estratégico da diretoria geral, e nesse seminário a gente atualizou o documento que foi definido do ano passado. Nós revisitamos as diretrizes, né, do ano passado, definimos 20 diretrizes que vão ajudar toda a área de conteúdo da empresa a trabalhar de maneira integrada e articulada, não só no ano de 2015, mas pensando em 2015 e 2016. Então, teremos grandes coberturas em 2015. Como é que estão se programando assim? São várias coberturas pensadas em 2015, agora começando já pelo Carnaval, com planos de fazer uma cobertura do Carnaval junto com as parceiras da rede, com um olhar talvez aí focado na questão do Carnaval Negro, né, destacando essa questão do Carnaval Negro. E esse ano tem uma cobertura muito legal que vai ser os Jogos Mundiais Indígenas, que vai acontecer em setembro em Palmas, e está sendo planejado aí uma grande cobertura muito especial da EBC e dos veículos da EBC para esse evento mundial. Vão ter 22 etnias brasileiras e 22 etnias do mundo participando dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas em Palmas, e a gente vai fazer um trabalho bem legal lá. Guilherme, tem uma pergunta? Chegou agora às minhas mãos, é da Ima Vieira. Ela diz: quais as novidades no que diz respeito à acessibilidade ao conteúdo? A gente está trabalhando muito fortemente no final desse ano para garantir os contratos necessários a gente produzir mais horas de acessibilidade na programação, tanto no closed caption quanto na audiodescrição. Conseguimos agora, realmente bem no finalzinho do ano, ter sucesso na licitação da empresa que vai prestar o serviço de closed caption para a gente. Então, a gente em 2015 já tem a empresa contratada para dar seguimento às políticas de acessibilidade no conteúdo e também assim que a gente iniciar 2015 vamos fazer a contratação da empresa de audiodescrição, mas o mais importante é que a gente tem agora a prestadora de serviço para o serviço de closed caption, que era um desafio bem importante para a gente. Você citou logo no início da entrevista a questão da programação infantil, né? É importante reforçar para esse próximo ano a grade de programação? É muito importante reforçar essa estratégia do conteúdo infantil, porque todas as televisões públicas têm na programação infantil uma formadora de audiência, né? A partir de uma estratégia de programação infantil que a gente forma a audiência da televisão pública. Foi assim na BBS, foi assim na BBC, nas grandes empresas públicas de comunicação. Então, a gente tem uma estratégia bem desenvolvida, não só para a programação infantil, acho que isso é importante, mas para o conteúdo infantil. Independente de em qual plataforma ele vai estar, a gente tem que ter uma política e, por isso, foi pensado esse grupo de trabalho que vai estudar especificamente esse tema esse ano. Tá certo. Obrigada, Braulio, pela participação. Obrigado, Guilherme. Antes de falarmos sobre como foi elaborado o plano de trabalho para 2015, é importante termos informações sobre a questão orçamentária da EBC. Isso é fundamental para que a produção, o jornalismo e a programação possam colocar as ideias em prática. Em 2011, foram dedicados mais de 178 milhões de reais para a área de recurso pessoal. Em 2013, este valor cresceu e foi de 241 milhões. Este ano, atingiu os 280 milhões. Em 2015, deve ultrapassar 283 milhões. O investimento na EBC segue o caminho inverso e tem diminuído nos últimos anos. Passou de 44 milhões em 2011 para pouco mais de 30 milhões em 2014. A expectativa para 2015 é de queda. O investimento não deve ultrapassar os 26 milhões de reais. E nós vamos agora conversar com a secretária executiva da EBC, Silvia Sardinha, sobre o plano de trabalho. Ela explica para a gente como funciona e como foi feito o planejamento da EBC para 2015. Lembramos que os conselheiros podem participar dessa entrevista enviando perguntas. Boa tarde, Silvia. Obrigada pela participação. Qual é a importância de planejar? Bom, falando de uma maneira muito simples, né? Planejar nada mais é do que definir seus objetivos, seus propósitos e o caminho pelo qual você vai caminhar, recursos que você precisa, pessoas e talentos, né, dos quais você precisa lançar a mão para alcançar.
Esse é o objetivo do planejamento. Assim, como na vida da gente, na medida que o tempo vai passando, a gente vai também fazendo gerenciamento sobre esses objetivos traçados, sobre os caminhos escolhidos e ajustando sempre que é necessário. E como é que a Secretaria Executiva vem desenvolvendo esse trabalho? Bom, desde 2012, com a elaboração do plano estratégico da empresa, a Secretaria Executiva vem dedicando muitos esforços, né, no sentido de estruturar um plano de trabalho que pudesse ser monitorado. Porque a gente acredita que a gente conhece os resultados da gente na medida que a gente monitora aquilo que a gente propõe a fazer. Né? Então, ao longo de 2013, nós desenvolvemos capacitação de pessoas, nós estruturamos um gerenciamento trimestral para o plano de trabalho apresentado ao Conselho Curador. Então, dessa forma, a gente vem evoluindo. Em 2014, nós avançamos um pouco mais, desenvolvemos projetos estruturados, com indicadores, com metas, com objetivos e com orçamento destinado a cada um dos projetos. E, da mesma forma, nós monitoramos esses projetos, acompanhamos para ver o resultado que íamos alcançando à medida que o plano e sua execução ia se cumprindo. E quais são as novidades para 2015? Bom, 2015 nós temos que dar passos largos, né? Em primeiro lugar, nós temos a estratégia revista, né? Para 2015, nós temos, a partir das tendências estudadas para o mercado de comunicação e também para o Brasil do próximo ano, né? Nós fizemos uma gestão que se chama, uma atualização da nossa estratégia e assim desenhamos um plano alinhado a um PPA, naturalmente, que é quem responde por a chegada dos recursos para os nossos projetos, execução dos nossos projetos, assim como também o nosso plano estratégico, uma vez atualizado, nós teremos também projetos estratégicos, além desses que estão apresentados ao Conselho Curador, que falarão para nós em 2015 por onde vamos trilhar. Em 2015, nós faremos reuniões de avaliação da estratégia trimestrais, ou seja, um trabalho muito mais elaborado, mais sofisticado, relativamente ao que vimos fazendo até agora. As capacitações em desenvolvimento de projetos, monitoramento também continuarão. A casa precisa formar cultura nisso, né? E, além do mais, contaremos também com a força de um sistema, né, de gestão para nos ajudar no acompanhamento dos resultados. E assim foi estruturado o plano de trabalho, dessa forma? Sim, o plano foi estruturado em camadas, né, em 4 volumes, em camadas, de maneira a permitir aos conselheiros que gostam de mais densidade, de aprofundamento, tenham essa possibilidade. Aqueles que preferem um conteúdo mais sintético também puderam ter essa oportunidade nos documentos encaminhados. Junto com o plano, foi encaminhado também, de uma maneira bastante detalhada, todo o acompanhamento realizado em 2014 até o 3º trimestre, sobre o qual nós nos debruçamos para fazer a proposta de 2015. Então, acredito que sempre é possível melhorar o que se faz, né? Mas acredito que o que está se propondo para 2015 e a forma como a gente vai acompanhar isso é muito mais avançado do que a gente tinha há 2 anos atrás. As perspectivas são boas. Muito boas. A equipe está sendo preparada para isso, para apresentar melhores resultados. Apoio à diretoria executiva, apoio aos conselheiros naquilo que eles quiserem avançar e conhecer mais do trabalho que a gente faz. Então, nós também estamos propondo uma aproximação maior com a Secretaria do Conselho Curador nesse sentido, para que o trabalho que a gente faz, não só o trimestral, mas o dia a dia, esteja acessível para os conselheiros, para que os conselheiros possam acompanhar no dia a dia o trabalho que a gente vem realizando. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Guilherme. No próximo bloco, você vai ver os destaques do jornalismo em 2014 e as novidades previstas para o ano que vem. Durante todo o ano, recebemos comentários e contribuições dos ouvintes, leitores e telespectadores sobre o que é produzido pela EBC. Silvio Moreno, da cidade de Registro, no interior de São Paulo, nos enviou uma pergunta para a Agência Brasil. Ele diz: tem um jornal semanal em minha cidade, A Voz do Povo do Vale do Ribeira, e gostaria de saber como faço para usar as notícias da Agência Brasil.
missão do Expedições desta vez é uma viagem ao centro da Terra. Por aqui por baixo? Uhum. Que incrível. Cara, parece até uma história do Júlio Verne isso aqui. Nossa, irado. As Grutas de Iraquara, uma região com as maiores concentrações de cavernas da América do Sul. E o objetivo final são as raras flores de aragonita. Expedições, sábado, 12:30. O Indec, a primeira novela africana no Brasil. Com certeza a autoestima da negrada vai lá pra cima. A história é sucesso e o público curte e compartilha nas redes sociais. Um verdadeiro viral, um verdadeiro pintaço. Um sotaque diferente e um elenco cheio de charme. Uma dramaturgia arrojada, muito atual, muito moderna. Saiba mais em nossa página na internet. O Indec, sucesso em Angola, Portugal e agora aqui na TV do Brasil. Com a chegada da seca no sul, várias manadas resolvem se mudar para a savana. Nossas matriarcas vão ter que aprender a política da boa vizinhança, garantindo esconderijos de comida para sua família. Meus queridos vizinhos, será que essa multidão de indivíduos vai conseguir conviver sem criar conflitos ou vítimas? Matriarcas da Savana, quarta, 10 da noite. Rogéria é Astolfo Barroso Pinto. Um tema polêmico. Jamais teria assumido se eu não tivesse uma vida estável. A luta pelo respeito numa sociedade em constante transformação. Para minha mãe, eu vou ser sempre a filha dela. Transsexual, a busca pela identidade. Caminhos da reportagem, nesta quinta, 10 da noite. Crenças, devoção, espiritualidade, entrega do corpo e da alma, a vida dos homens voltada ao mundo espiritual. Retratos de Fé, um programa sobre as religiões e a sua influência na humanidade. E no primeiro episódio, o islamismo. A mensagem do Islã é pregar a paz entre a humanidade inteira. Retratos de Fé, nesta quinta, 8 da noite. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Já sabem da novidade? Tem um monte de desenho legal na TV Brasil. Teatro das Fábulas. Vamos todos juntos viver a fantasia dessa noite de alegria. Lala. O espetáculo vai começar. O leão é o mais forte, o mais gato, o mais grandão. Os cupins. A madeira, eu como sem parar. Invasão Plâncton. Pessoal, preparem-se! De segunda a sexta, na Hora da Criança. Neste ano, o jornalismo da EBC apresentou coberturas especiais, como a da Copa do Mundo, a dos 50 anos do golpe militar e a das eleições. A TV Brasil estreou 2 novos telejornais locais, um em São Paulo e outro em Brasília. E o programa de entrevistas Espaço Público. Em 2014, na EBC, foi movimentado. Vários projetos que estavam apenas no papel foram colocados em prática. Até o terceiro trimestre de 2014, 76% dos projetos programados para o período estavam sendo executados ou foram concluídos. 17% estavam atrasados ou comprometidos e 7% ficaram para 2015. É preciso lembrar que houve contingenciamento, que afetou áreas como suporte à operação e a produção de conteúdos. Com um ano de muitos acontecimentos, grandes coberturas foram feitas, como os 50 anos do golpe militar, a Copa do Mundo no Brasil e as eleições. Na Copa do Mundo, a EBC adquiriu os direitos de transmissão para a Rádio Nacional e, junto com 25 rádios regionais, transmitiu 49 dos 64 jogos do Mundial. A seleção brasileira já no campo. Pra frente, Brasil! Vamos juntos nesta emoção! Conteúdo que fez grande diferença para as rádios que fazem parte da rede pública do país. Os meninos que estavam querendo entrar
na vida esportiva, entraram em rede nacional, ficaram emocionados, foram dias de emoções. Vocês sabem o que significa falar para a Rádio Nacional, em rede nacional, isso não é coisa pouca. A cobertura foi intensa nas rádios, Agência Brasil e na TV Brasil, mostrando os preparativos, as obras, os aeroportos, a infraestrutura, além da chegada das seleções e dos turistas, até os jogos. Fomos além do esporte, com reportagens sobre segurança, proteção à criança e ao adolescente, mobilidade urbana, manifestações contra a Copa e direitos de transmissão pela TV. Nas eleições, a cobertura também foi intensa. Na Agência Brasil, um hot site foi feito reunindo todas as informações sobre quem concorria à presidência, matérias sobre os desafios do país e entrevistas com os candidatos. A TV Brasil e o radiojornalismo fizeram séries de matéria com informação ao eleitor, além de levantar temas essenciais à cidadania, como a regulação da mídia e a reforma política. Nos dias da decisão, nos 2 turnos, flashes de todo o país mostraram como estava o clima em cada região e programas ao vivo acompanharam a apuração do resultado. A eleição da presidenta Dilma Rousseff foi divulgada em primeira mão pela TV Brasil. Os 50 anos do golpe foram lembrados em todos os veículos da EBC. A Agência Brasil fez o especial 1964, Democracia Interrompida, que foi disponibilizada também em inglês e espanhol, reunindo matérias, documentos históricos, infográficos, áudios e depoimentos exclusivos. Na TV, a ditadura foi tema de vários programas: Brasilianas.org, Observatório da Imprensa, Espaço Público, Caminhos da Reportagem, além de especiais nos telejornais. As rádios Nacional e MEC também deram ênfase com especiais. Esse ano, na TV Brasil, foram lançados mais 2 telejornais, o Repórter DF e o Repórter SP. Um dos grandes destaques foi a criação do Espaço Público, com os jornalistas Paulo Moreira Leite e Florestan Fernandes, comandando as entrevistas com personalidades públicas que trouxeram mais peso à programação. O programa conta com reportagens, perguntas pré-gravadas de personalidades e a participação dos telespectadores via redes sociais. Atualmente, é o programa da TV Brasil com maior participação na rede. Todos os programas previstos no plano de trabalho de 2014 foram realizados, exceto o programa Nova África, que teve problemas no processo de licitação e orçamento. Notícias de todo o país foram colocadas no ar com a ajuda de 38 emissoras parceiras de quase todos os estados. A cobertura internacional foi ampliada e passou a contar com a repórter Gisele Garcia, na Europa, se juntando ao trabalho que já faziam as correspondentes Mônica e Ana Kev, na Argentina, e Leandra Felipe, que está agora nos Estados Unidos. Outro destaque foram os prêmios de jornalismo que a EBC recebeu este ano. O programa Caminhos da Reportagem foi premiado por 9 vezes e finalista em outros, entre eles os mais importantes do país, como o Prêmio ESSO, Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, e Imprensa Embratel. E uma sugestão enviada por um telespectador por meio da ouvidoria resultou no Caminhos da Reportagem Infância Perdida, que recebeu o prêmio MPT de jornalismo na categoria Reportagem Cinematográfica. O Caminhos da Reportagem, como sempre, é um programa muito premiado. Outro programa do jornalismo da TV Brasil, o Papo de Mãe, também recebeu um prêmio, o Abracopel de Jornalismo na categoria TV. O programa teve como tema eletricidade, riscos e prevenção. A Rádio Agência Nacional também teve o trabalho reconhecido com o prêmio Líbero Badaró da revista Imprensa. Vamos falar ao vivo com a repórter Karina Cardoso, que está nos estúdios de rádio da EBC. Ela entrevista a jornalista Juliana César Nunes, coordenadora da equipe vencedora com a reportagem América Latina e o golpe de 1964 no Brasil. Karina. É isso mesmo, aqui do meu lado a coordenadora web da Rádio Agência, Juliana César Nunes, que vai falar pra gente um pouco mais sobre a produção desse rádio documentário. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos e todas. Esse foi um rádio documentário produzido em equipe, feito com reportagem da Beatriz Pasqualino, de São Paulo, uma sonoplastia belíssima de Priscila Rezende, com a nossa coordenação aqui de Brasília, mas que teve a produção focada em São Paulo, que ainda não tem uma estrutura totalmente redonda de rádio, mas ainda assim
elas conseguiram vencer esse desafio e trazer um radiodocumentário com depoimentos muito importantes de latino-americanos, ativistas, pesquisadores, que dão uma dimensão do impacto que foi o golpe militar no Brasil para os países da América Latina, como desencadeou processos e também acirrou. Então, a gente espera ter dado uma contribuição importante com esse material, que faz parte de um projeto maior de produção da Rádio Agência para a América Latina, do Vozes del Sul. A gente produz em espanhol, ele teve uma versão em espanhol, que contou com a parceria com a Coordenação de Serviços de Língua Estrangeira, e essa versão em português, que foi a versão premiada. Agora, Juliana, um fator curioso é que, além desse trabalho, vocês também tiveram um outro radiodocumentário que também foi finalista. Isso, a gente teve o Madiba Vive, um radiodocumentário sobre o legado do Mandela para os movimentos sociais no Brasil, como é que inspirou o movimento negro, quilombola, e também inspirou o movimento Sem Terra. Então, a gente trouxe esses depoimentos, um material que foi feito também em equipe do Rádio Jornalismo, da Agência Brasil, trabalhando junta, e que trouxe depoimentos, por exemplo, do Martinho da Vila, da Alessi Brandão, dando a dimensão do que é esse trabalho do Mandela. E é um trabalho, Karina, na verdade, atemporal. As rádios, usuários da Rádio Agência, comunitárias, públicas, privadas, podem usar esse radiodocumentário a qualquer tempo em sua programação. Esse foi um ano muito importante, então, para a Rádio Agência, e também vocês foram finalistas num outro prêmio muito importante, que é o Tim Lopes de Investigação Jornalística, né, Juliana? Isso, a gente recebeu o prêmio Tim Lopes com uma série de reportagens nas 12 cidades sedes, mostrando o impacto dos mega-eventos esportivos, no caso a Copa, para a vida das crianças. Então, se por um lado a gente tem um aumento no número de projetos na área do direito ao esporte e ao lazer, infelizmente, tivemos também um aumento na violação dos direitos das crianças e adolescentes, exploração sexual, trabalho infantil, todos ocorrendo nessas cidades em diferentes níveis, de diferentes formas, mas que durante 3 meses, equipes da Rádio Agência, do Rádio Jornalismo, da Agência Brasil, percorreram essas cidades e encontraram esses problemas que a gente trouxe nessa série de reportagens que a gente exibiu antes e durante a Copa, com spots também durante a Copa, alertando a população sobre a necessidade de denunciar essas violações. Tá certo, Juliana, muito obrigada. Natália, é com você. Obrigada, Karina, pela participação. E agora vamos conversar com Eurico Tavares, que é assessor da Diretoria de Jornalismo. Ele vai falar sobre as expectativas para o próximo ano. Como nas entrevistas anteriores, elas estão abertas para a participação dos conselheiros, que podem fazer perguntas. Boa tarde, Eurico. Obrigada pela participação. O que o jornalismo está preparando para 2015? Natália, 2015 é um ano intermediário entre 2 grandes eventos que aconteceram em 2014 e que vão acontecer em 2016. Tivemos as eleições presidenciais, as eleições gerais e teremos eleições municipais em 2016. Tivemos a Copa do Mundo no Brasil e vamos ter os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos no Brasil. 2015 ele se apresenta como um ano extraordinário, para que a gente possa trabalhar muito na base, na base do jornalismo, que vai se refletir exatamente no que nós vamos colocar no ar, vamos colocar na web e vamos colocar nos rádios. É um grande sonho que o jornalismo vai tornar realidade em 2015, é a construção da sua central de pauta. Essa central de pauta vai fazer com que todos os veículos consigam receber no mesmo momento as informações que vêm de fora. Sejam simples informações, como propriamente sugestões de pautas, para que a gente possa utilizar. E essas sugestões, elas poderão vir da sociedade civil, poderão vir do próprio Conselho Curador, dos próprios funcionários do jornalismo, dos próprios funcionários desta casa, que precisam mais participar dessa construção do jornalismo da IBC. Essa central de pauta, ela está baseada em 2 coisas. Uma agenda única, ou seja, teremos uma agenda de acontecimentos de 2015, que permitirão com que nós possamos prever com antecedência, programar com antecedência. E os nossos repórteres, por exemplo, saberão o que vai acontecer em fevereiro e março. E eles podem ser já pautados para fazer esse tipo de cobertura. Então, estarão muito mais preparados. E nós teremos, então, condições de colocar um jornalismo com mais profundidade, analisar todos os fatos, por exemplo.
Esse trabalho não vai começar em 2015. Ele já começou agora, com a construção de uma transmissão no dia 1º, que é a posse da presidenta e dos 27 governadores. Já estamos trabalhando em cima disso. No próprio mês de janeiro, a identificação dos 5 anos do terremoto no Haiti e todas as suas consequências já estão sendo estudadas pelas equipes da TV, da rádio e da agência, no sentido de fazer uma cobertura mais ampla, mostrando não apenas o que aconteceu por lá, mas as consequências disso. Onde estão esses haitianos que estão no Acre, que estão no Rio Grande do Sul, que vieram e saíram pelo mundo afora. Então, isso vai dar mais consistência. Então, essa base que era necessária vai ser construída agora. Não apenas a agenda, mas também uma lista de contatos. Vamos reunir todos os contatos que o jornalismo tem na rádio, na agência, na TV, para que a gente não perca tempo. Facilita o trabalho. Facilita o trabalho, que a gente possa, com isso, ganhar tempo nessa história. Às vezes um dado que a agência tem e que a TV fica procurando longe e está ali do lado. Então, isso nós vamos resolver com essa questão de contatos únicos. E, principalmente, nós vamos acabar com a história de que lá fora as pessoas não sabem para quem estão mandando a informação. Se é para o rádio, se é para a agência ou para a TV. Nós vamos acabar com de 8 a 12 locais de pautas, e-mails de pauta que a gente tem hoje em dia, e vamos colocar apenas um. Unificar, né? Com a pessoa sabendo que, ao mandar para ebc.com.br, ela está mandando para todos os veículos da EBC, que estarão vendo ao mesmo tempo, e nessa central de pauta, ao receber a informação ao mesmo tempo, tem outra coisa interessante. Nós vamos saber o que é que a TV vai saber o que é que a rádio e a agência está fazendo. E vice-versa, permitindo que os 3 estão querendo fazer um tipo de pauta, eles possam se reunir e fazer uma pauta coletiva, pensar melhor e fazer. Guilherme tem uma pergunta. Exato. É da Rita Freire. Ela diz, estrategicamente, o que diferencia o jornalismo da EBC do jornalismo de mercado? Eu tenho tido experiências extraordinárias, Guilherme, e diferencia o conteúdo, aquilo que a gente acredita. Eu acho que o jornalismo de mercado, ele é apenas o mercado. O nosso jornalismo é uma lição de vida. Nós estamos aprendendo a tirar todos os preconceitos que nós levamos através da nossa vida e estamos vendo que nós precisamos construir uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade onde os direitos humanos sejam fundamentais. E é nisso que a gente acredita. É nisso que o jornalismo da EBC vai se impor perante a sociedade, no sentido de mostrar valores que precisam ser resgatados nessa sociedade. É esse o jornalismo que eu acredito. Guilherme tem outra pergunta? Exato, é feita pela Rosane. O jornalismo hoje precisa de muita interatividade. Como a EBC pensa esta participação? De 2 maneiras. Primeiro, envolver todas as mídias sociais, seja Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, etc. E todos os outros que possam surgir por aí. Mas, fundamentalmente, em ser proativo. Nós temos que não apenas colocar no ar o nosso telejornal, mas nós temos a oportunidade de chamar a atenção das pessoas interessadas. E essa agenda, esses contatos vão permitir que nós tenhamos condições de ter uma relação de pessoas interessadas em direitos humanos, por exemplo. Isso nós temos para colocar no telejornal da noite. Uma matéria importante em cima desses direitos humanos, nós temos a oportunidade de avisar essas pessoas, comunicar a essas pessoas que teremos esse tipo de coisa. Porque nós queremos delas que assistam, que vejam, que analisem, que possam criticar, dizer se aquela matéria se resume em si própria ou se aquela matéria precisa de ter complementos. Para que no estágio seguinte, essa pessoa possa até passar a sugerir pautas que o jornalismo possa fazer. Então, essa participação, e nós temos feito testes com isso, pessoas que jamais assistiram os telejornais da TV Brasil, sendo chamadas a atenção antecipadamente e deixado de assistir o que assistiam no horário para ver o programa da TV Brasil. Tem um exemplo claro de coaching. Tinha uma matéria de coaching na TV Brasil, que ia ser colocada no Repórter Brasil Noite, e nós conhecíamos pessoas que estavam trabalhando com coaching. E chamamos essas pessoas para que pudessem assistir à noite para nos dar um feedback da história. E essas pessoas ficaram
e passam a vida inteira vendo novelas e ficaram entre novela e TV Brasil, novela e TV Brasil e assistiram. Isso nos chamou a atenção, que se nós fizermos esse tipo de trabalho, nós conseguiremos essa comunicação com a sociedade que é necessário. Então, as TVs públicas, as TVs comunitárias, as TVs universitárias, as rádios envolvidas nisso, têm uma participação extraordinária. E nós vamos dar esse passo. Vamos colocá-los na nossa agenda, colocá-los na nossa relação de contatos, para que nós possamos criar mesmo essa interação entre a sociedade civil e o conteúdo que nós valorizamos e temos como fundamental no nosso jornalismo. O Guilherme tem uma última pergunta, Guilherme? Isso, essa eu não recebi, eu trouxe da redação. É uma preocupação de, eu diria, 99% das pessoas na redação. Diz respeito a duas coisas, basicamente. A duração do jornal e ao horário em que ele vai ao ar. A duração, nós temos 1 hora de programa. É difícil preencher 1 hora de jornalismo, viu? Eu digo isso com alguns anos de experiência. Quem trabalha sabe que 1 hora de reportagem, mesmo com entrevistas de estúdio, com debates, é difícil preencher com qualidade. Com média qualidade ou com baixo nível de exigência é fácil. Mas o que nós queremos é fazer um jornalismo com qualidade, com conteúdo e com qualidade estética e funcional, né? Então, há quase um consenso na TV de que talvez se nós trabalhássemos com 45 minutos de produção, a gente conseguisse fazer um jornal muitos degraus acima do que a gente produz hoje. Então, e a outra questão é o horário. A gente vai ao ar às 9 da noite. No momento em que todos os telejornais já foram ao ar, das emissoras, das outras emissoras. É claro que nós não somos uma emissora do mercado, não competimos no mesmo nível que eles no que diz respeito ao conteúdo. Então, a gente pode até interessar a outro tipo de público, mas às 9 da noite, o que há de factual ficou velho já, né? Nesse mundo da internet, às 5 da tarde, você já sabe o que aconteceu pelo mundo, quanto mais às 9. Então, a pergunta que a gente faz, a diretoria de jornalismo, a EBC, não cogita caminhar nesse sentido que nos parece óbvio, de fazer um jornal mais cedo e com um tempo que permita mais qualidade? Isso vem sendo conversado há muito tempo, inclusive com a própria participação do Conselho Curador. Nós entendemos que sim, que precisamos mudar de horário e diminuir o tempo. Mas isso precisa ser definido já, porque aumenta a responsabilidade. Hoje nós já temos pessoas que estão acostumadas e têm nesse horário de 9 às 10 o seu horário de acompanhar os jornais. E essas pessoas também precisam ser consultadas sobre essa mudança que a gente pretende fazer. Então, é importante, é necessário reduzir o tempo e procurar o horário mais cedo. Vou dar um exemplo com relação ao Repórter Brasil Tarde. É um jornal de meia hora, contra 1 hora do Repórter Brasil Noite, e o número de entradas ao vivo no Repórter Brasil Tarde é 3 vezes maior do que no Jornal da Noite. Por quê? Porque de 9 às 10 as coisas já aconteceram, não tem mais essa necessidade da gente entrar com a informação ao vivo quente no momento. E também tem outro fator importantíssimo. O jornal às 9 horas da noite, ele fica completamente separado dos jornais da rede pública de televisão. Ou seja, os jornais são realizados entre 7 e 8 horas, entre 6h30 e 8 horas, nos locais, nos estados, e ficam desassociados de um jornal que começa só às 9 da noite. Então, esse é outro fator importantíssimo para que a gente possa pensar e definir essa questão do Repórter Brasil Noite. Certo, obrigada, Eurico, pela participação. Precisamos só complementar com a agência e radioagência. Pode falar. Nós, com relação a esses 2 veículos, nós temos tido uma participação incrível nos jornais, nos blogs, nas rádios. O que a radioagência distribui de informações por esse Brasil afora é um negócio impressionante. Mas nós precisamos melhorar os sites dessas duas, tanto da agência quanto da radioagência. Na agência, a nossa meta é colocar áudio e vídeo na Agência Brasil, aumentar o número de editorias. E também melhorar os parâmetros de busca para facilitar a busca pelos conteúdos. E, principalmente, facilitar um maior contato com o cidadão, que ele tenha mais facilidade em entrar em contato com qualquer um de nós.
na radioagência, melhorar o layout. Hoje está muito fácil da pessoa circular na radioagência, um avanço extraordinário. Mas precisamos fazer uma melhor identificação das demandas da radioagência. E isso vamos fazer através de pesquisas, para que a gente tenha o real sentido do que é que as pessoas querem, dos conteúdos que as pessoas mais querem. A criação de boletins em inglês. Já temos em espanhol, mas vamos criar na radioagência esses boletins em inglês. Enfim, ampliar a cobertura com séries, aumentar especiais, uma maior regionalização, fugir um pouco de ficar apenas eixo Rio, São Paulo e Brasília, maior participação e não apenas... E no que se diz aos rádio-jornalismo, é a grande oportunidade, é a interiorização. O rádio pode chegar mais ao interior do que o que acontece hoje com a televisão, onde até as nossas parceiras são mais das capitais do que do interior do estado. Se hoje nós temos 30 emissoras de rádio participando do nosso Repórter Brasil no rádio, nós queremos alcançar em 2015 mais de 100. Guilherme, tem mais uma pergunta aí? Mais uma. O tempo é curto, eu peço uma resposta rápida ao Eurico, por favor. A presidente do Conselho, Ana Fleck, pergunta quem deve tomar a decisão sobre a questão da mudança de horário ou o tempo de duração do Repórter Brasil. Acho que todos nós. A IBC, o Conselho Curador, a participação de todos, para definir um horário e definir o tempo que esse jornal deve ter, para que nós possamos implementar isso o mais rápido possível. Vamos diminuir 15 minutos de jornalismo no telejornal, mas podemos aumentar com flashes na programação, descontando esse tempo e conseguindo participar mais durante o dia na programação da TV Brasil. Tá certo, Eurico. Muito obrigada pela participação. Guilherme. Na verdade, eu tenho mais uma pergunta, é da Maria Augusta Jacobskind. Mário, desculpe. Que coisa feia, desculpe. Ele pergunta, quais os planos do jornalismo no sentido dos telespectadores conhecerem mais a África e a América Latina de uma perspectiva diferente da mídia comercial? Sem dúvida, essa é a prioridade total nossa. Nós ficamos no Brasil olhando para o Atlântico, dando costas para a América Latina, dando costas para a América do Sul. A nossa função é exatamente o contrário. Levar em consideração toda a região da América Latina. E na África, não tratar a África como os coitadinhos, mas mostrar a vida da África. A África tem se revelado com os seus grandes atletas nos Jogos Olímpicos, os seus grandes corredores, mas a África precisa ser mostrada na sua cultura, na sua presença, ser mostrada no sentido de que temos que enfrentar a situação de miséria que acontece por lá, e isso nós podemos mostrar. Nós podemos mostrar essa cultura africana. Essa é a prioridade. Antes de qualquer colocação de correspondente internacional na Europa, nós precisamos ter um lá na África. Estudos estão sendo feitos, alternativas. Nós trabalhamos com orçamento, e dentro desse orçamento, que pode ser pequeno, para colocar um correspondente específico lá, nós podemos fazer convênios com as emissoras públicas africanas, para que possam fazer matérias e que a gente possa mostrar essa África para o brasileiro e para o mundo afora. Enfim, é uma prioridade do jornalismo da EBC a cobertura e mostrar a África como ela é. Obrigada, Eurico, pela participação. Guilherme. Agora nós vamos falar do quadro O Outro Olhar. É um dos mecanismos de participação do público no jornalismo da TV Brasil. Nós selecionamos para este Repórter Brasil especial um outro olhar com um tema caro para a EBC, para o Conselho Curador, para os profissionais que trabalham aqui. A comunicação e a liberdade de expressão. A produção é do Centro de Cultura Luiz Freire. A liberdade de expressão é quando todo indivíduo, cada pessoa, tem o direito de falar o que quiser através dos meios que lhe forem mais convenientes e que essa informação chegue a quem essa pessoa quer que chegue a informação. Uma coisa que eu, inclusive, não consigo entender, por que é pautado nos meios de comunicação um padrão? Acho que a comunicação ideal seria o povo falar mesmo. Chega, tá na hora de o povo acordar, entende, para a comunicação de informação, sabe, que liberta.
A emissora é quem ganha o direito de transmissão. Tá ali porque o Estado lhe cedeu uma concessão, que ele dá algum direito, mas também obrigação. Só que devia ter regra, não é brincadeira não. Garantir a todo mundo liberdade de expressão. Ficam faltando as leis que garantam ao cidadão poder se comunicar e falar sua razão. Essas leis tudo juntinha pode vir num pacotão. O marco regulatório para a comunicação. Sistema público forte vai ganhar mais dimensão. Com seu lugarzinho guardado vai ter mais programação. Serviço de internet, banda larga, sempre à mão. Podendo também entrar em forma de concessão. Um jeito de garantir universalização. E com a propriedade dos meios de difusão, nem vertical nem cruzada, para acabar com a concentração. Vamos democratizar para toda a população. E pense que a propaganda que vive dando lição também está necessitando de uma legislação. Por isso, tem os conselhos que vão ter essa função. Tomar conta do Estado por toda a federação, lutando por um direito que é comunicação. O Repórter Brasil Especial termina aqui. Agradecemos a participação dos integrantes do Conselho Curador e de toda a equipe que ajudou na produção deste programa. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.